Bom dia a todos, né, primeiramente, e gostaria de agradecer, né, o Fernando aí, o convite para fazer essa palestra aqui para vocês hoje, né, conversar com vocês aqui hoje sobre esse tema, né, de sistemas agroflorestais, na área que eu atuo, na área que é sempre bom, né, ter oportunidades para divulgar mais esses sistemas, mais essas alternativas aí de produção, né? Então, agradeço o Fernando, o convite aí, e é um prazer, né, estar aqui falando com vocês, muitos já foram meus alunos, é um prazer revê-los, né, e novamente passar, né, algumas informações que eu julgo serem pertinentes e importantes para vocês, na caminhada de vocês, né, vocês como profissionais, né, também como pessoas, né. Então, como o Fernando falou, né, a ideia hoje dessa palestra que eu queria trazer para vocês é falar sobre o papel dos sistemas agroflorestais nesse dilema que nós temos aqui no nosso país, entre a preservação dos recursos naturais e a questão da produção de bens, né? Então, eu vou iniciar essa temática chamando a atenção para um ponto importante que nós temos que considerar aqui, né? Que seria a questão da população mundial. Em 1980, nós tínhamos uma população que ficava em torno de 4,4 bilhões de pessoas. Em 2014, essa população quase que dobrou, foi para 7,3 bilhões. E a projeção é para que em 2050 essa população chegue a ser quase 10 bilhões de pessoas, né? Hoje em dia está em torno de 8,2 bilhões em 2024, né, que já é um valor, né, considerável aí de pessoas no nosso mundo. Pensando em nível de Brasil, né, nós estamos em torno de 212 milhões de pessoas, e em relação ao ano passado, um aumento de cerca de 9 milhões de pessoas aí aqui no nosso país. Então, a população mundial, né, ela está só crescendo, ela só aumenta, né, até que chegar a um ponto que a gente possa ter uma estabilização, mas as projeções é que até 2050 a população continue aumentando, né? E se a população está aumentando, também vamos ter mais demandas por alimentos, por água, por energia, né? Então, as nossas demandas por esses pontos aí também vai aumentar. E em relação a alimento, nós podemos falar que o nosso país, o Brasil, né, pelo menos da maioria de nós aqui, né, ele é o protagonista em produção de bens em níveis de alimentos, né? Então, o Brasil é o protagonista, é um dos que produzem muitos grãos, carne, né, muito alimento que abastece o mundo, né? E se o país ele é protagonista nesse sentido, né, nós também temos um desafio conforme essa população está só aumentando, né? Produzir mais alimentos, porém, consumindo menos recursos. Nós precisamos arranjar medidas que a gente possa produzir mais, mas que a gente não aumente também na mesma proporção o consumo, por exemplo, de água, de energia, né? Que a gente conserve, que a gente preserve, né, os nossos recursos naturais, que a gente consuma fontes de energias que sejam menos degradantes, né, e reduza o consumo dessas energias, né? Então, o desafio que nós temos hoje é de produzir mais, mas consumindo, gastando menos recursos. Esse é o desafio do Brasil, que também não deixa de ser um desafio do mundo, né, de outros países também que tem aí o foco aí na produção de bens, como alimentos, né? Então, nós temos aqui uma população aumentando, com o Brasil necessitando produzir mais, e nesse sentido a gente precisa entender, né, essa questão, esse dilema, produzir mais, porém, nós temos que preservar os nossos recursos naturais, ainda mais no momento que vivemos, em que as mudanças climáticas estão cada vez mais sendo percebidas por nós, né? Mas, para a gente ter uma melhor noção dessa relação, desse dilema entre produzir, entre resguardar, entre preservar, né, vamos entender, né, qual é a importância da agropecuária para o Brasil. Nós já vimos que nós somos protagonistas em produzir alimentos, mas vamos entender melhor essa importância da agropecuária para o nosso país. Primeiramente, a importância histórica disso. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, né? E em relação à agricultura, 20 anos depois, eles já trouxeram, né, para cá cana-de-açúcar, e o Brasil já começou a produzir cana-de-açúcar aqui no nosso país.
Então, 20 anos após a chegada dos portugueses, já iniciou-se a primeira cultura agrícola aqui no nosso país. Então praticamente, a agricultura, né, esses produtos estão enraizados no DNA dos brasileiros, né, que vieram aqui, dos portugueses, né, que hoje são os brasileiros, né? Essa miscigenação que nós tivemos aqui no nosso país. Então, a cana-de-açúcar foi o primeiro produto a ser produzido. Depois, em 1727, passou a ser o café, com grande destaque. Não deixamos de produzir cana, mas demos maior destaque agora para o café. E hoje, né, como grande protagonista aí, nós temos a soja. Em 1908 iniciou-se o plantio de soja e hoje ela é a grande protagonista em termos de áreas plantadas, em termos de produção no nosso país, né? Não esquecendo dos demais culturas que são cultivadas, não esquecendo da cana, não esquecendo do café, de outros produtos também que têm a sua certa importância para o nosso país, né? Mas esses três são talvez os mais que impactaram mais, né? Então, desde quando os portugueses chegaram, praticamente já começou-se a cultivar aqui essas culturas que nós temos aqui como um carro forte do Brasil hoje em dia. Em relação à pecuária, levou um pouquinho mais de tempo, né? 1533 trouxeram-se os primeiros animais aqui para o país, incluindo os bovinos, né? Então, em 1533 já começou, né, a ter a introdução dos animais aqui no nosso país, e em 1600 já tinha curtume sendo aqui, funcionando aqui, né, aqui no nosso país. E em 1700 também já iniciou-se a produção de queijo, que é tão forte aqui no nosso país também, hoje em dia, né? E como é que se desenvolveu a pecuária aqui ao longo desse período, né? O desenvolvimento dela, como já eu acho que de conhecimento de todos, né, de forma expansiva, né? A criação extensiva, de cada vez abrindo novas áreas e colocando os animais, né? Ou aproveitando as áreas que já não eram mais produtivas da agricultura, aí você colocava os animais ali naquelas áreas. Então, foi dessa forma que foi iniciado, né, a pecuária aqui no Brasil, que ela tem tanta força, hoje em dia. Então, vamos dizer que a nossa história também está atrelada, né, a esses produtos, né, essas atividades estão atreladas à nossa história, estão no nosso DNA, né, dos brasileiros. Em relação à importância econômica desses setores, né, da nossa economia, né, tanto o setor da pecuária, tanto o setor da agricultura. O PIB do agronegócio, em 2023, correspondeu a 23%, ou quase 24% do total da economia do Brasil. Isso em reais, né? 2,58 trilhões de reais provenientes da agricultura e da pecuária. 1,8 trilhão para a agricultura, 721 bilhões para a pecuária. Então, se a gente pode imaginar, se a gente excluir ou eliminar todas as atividades aqui do Brasil hoje, parar com a agricultura, parar com a pecuária, o impacto disso para a nossa economia, para o nosso PIB, né? E aí eu destaco aqui para vocês terem a noção, né, de quanto o país, nosso país, o Brasil é protagonista na produção desses, tanto de grãos quanto de carne, né? Por exemplo, a soja, o café e o suco de laranja e açúcar, né, a cana, né? O Brasil é o maior produtor e também o maior exportador mundial, né? E aqui nós temos aqui a participação, né, da exportação mundial, né? 58% da toda a soja que é exportada vem do Brasil, 30% do café, 75% do suco de laranja, 48% para açúcar, né? Aqui não está, aqui não, mas, por exemplo, o feijão também, o Brasil é o maior produtor de feijão mundial, né? Em relação à parte, né, das carnes, né? Carne de frango, o Brasil é o segundo maior produtor mundial e maior exportador. Carne bovina, segundo maior produtor e o maior exportador de carne bovina. Então, a gente consegue entender que o Brasil é protagonista em produzir grãos, em produzir carne, né? E isso está um impacto muito grande que isso tem para a nossa economia, né? Em relação à questão social, então nós já vimos a parte histórica, a parte econômica, e em relação à questão social, qual é a importância da agropecuária no Brasil? 26,8% do total dos empregos no Brasil são provenientes da agropecuária, né? Dá um total de 28 milhões de pessoas empregadas provenientes da área da agricultura e da pecuária, né? E não descartando a questão da agricultura familiar, que também é papel protagonista em gerar empregos para a população brasileira. 23% das terras agricultáveis pertencem a pequenos produtores familiares e 60% de todos os empregos gerados no campo são provenientes da agricultura familiar, né? Então, nós temos aqui também demonstrando que a importância desse setor, né, para o Brasil, né, como um todo, né?
Então, nós temos aí essas atividades, já estão no nosso DNA, e se a gente parar hoje em dia de produzir os bens aí, provenientes dessas duas áreas, né, o nosso país vai sofrer um impacto muito grande, tanto em termos sociais, econômicos e também históricos, né, que muitas pessoas, a tradição da pessoa é produzir aquele produto, né. E agora, outro setor que nós temos, importante para o nosso país, que seria o setor de florestas plantadas, a silvicultura no nosso país, né. Demonstrar essa importância para o nosso país. Será que ele é importante quanto os demais setores? E aí nós vamos mostrar aqui que sim, é um setor que também é muito importante para o nosso país, né. Para a gente demonstrar isso, vamos entender qual foi a produção industrial, né, os produtos que vieram da madeira, que foram provenientes de florestas plantadas aqui no nosso país. Por exemplo, celulose. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo e é o segundo maior produtor, né? Então, bateu recorde em 2022 com 25 milhões de toneladas de celulose produzidas aqui no nosso país, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que produzem em torno de 50 milhões de toneladas, né? Então, o Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor mundial de celulose. Então, toda a celulose, a grande parte de celulose que a gente produz, a gente exporta também. E o Brasil é o maior exportador. O papel, no ramo, né, de papel, aí, o Brasil está também no top 9, né, o nono maior produtor de papel do mundo, né, ficando atrás aí da China e dos Estados Unidos. A China, numa casa de 140 milhões de toneladas de papel produzidas em 2022, o Brasil, né, com as suas 11 milhões de toneladas produzidas, conferiu ele o nono maior produtor de papel do mundo. Então, todo o papel que a gente utiliza aqui, papel que nós podemos estar utilizando aí para escrever, provém de florestas plantadas. 100% dele, florestas plantadas, né? Tem a questão também dos painéis de madeira. O Brasil é o oitavo maior produtor de painéis de madeira. Ali em 2022, então, em torno de 8,5 milhões de metros cúbicos produzidos. A China também é a maior produtora nesse quesito, em torno de 100 milhões de metros cúbicos de madeira, de painéis de madeira produzidos. Em relação a pisos laminados, o Brasil também tem destaque, 10,5 milhões de metros cúbicos produzidos em 2022. Em relação à madeira serrada, o Brasil volta a figurar entre os 10 maiores produtores. É o 10º maior produtor de madeira serrada do mundo, com uma produção de 8,2 milhões em 2022. Então, o Brasil está figurando aí nos maiores produtores nesses quesitos aqui no nosso país. Em relação a carvão vegetal, o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal. E esse item, o carvão vegetal em si, é um item que a gente tem que chamar de destaque para o Brasil, porque quando ele produz carvão vegetal, ele utiliza esse carvão vegetal nas suas siderúrgicas, na produção do aço, para reduzir o ferro lá nas siderúrgicas. Então, ele deixa parte de utilizar carvão mineral para utilizar carvão vegetal. Utilizado carvão vegetal. Né? Então, ele deixa de emitir gases de efeito estufa, proveniente de fontes não renováveis, à medida que ele utiliza e substitui o carvão mineral pelo carvão vegetal. A China, né, que está liderando todos os rankings, ela está lá atrás, com 1,6 milhões de toneladas produzidas de carvão vegetal, e praticamente tudo nas siderúrgicas dela, que ela produz, o aço que ela produz, tudo é utilizando carvão mineral. Né? Então, nessa questão de carvão vegetal, eu chamo destaque aqui para o nosso país, porque quanto mais ele conseguir substituir essa matriz de carvão mineral pelo carvão vegetal, em termos de mudanças climáticas, né, seria importante para o nosso país. E a tendência é que isso vai ocorrer, né, cada vez mais, utilizar material não renovável, né, para produzir o aço aí nas nossas siderúrgicas. Então, aqui eu chamei atenção para 5 itens, né, que são produzidos por meio das florestas plantadas aqui no nosso país. Mas a gente não tem noção de quanto isso está presente, né? Esses produtos estão presentes no nosso convívio, no dia a dia, né? O quanto que a gente consome madeira e a gente não está nem percebendo, não está nem se dando conta que nós estamos consumindo madeira em algum tipo de material que nós estamos utilizando. E aí, na minha disciplina lá, na graduação, né? Eu faço até aquela pergunta para os meus alunos, né? Nós comemos madeira? Vocês comem madeira, né? Então, a gente mostra lá, e vou mostrar aqui também, né? Que a gente consome madeira e a gente não está nem sabendo que está comendo madeira, vamos dizer assim, né? Celulose, né? Proveniente de florestas plantadas. O queijo ralado, por exemplo, aqui que a gente consome, se a gente olhar no rótulo lá, vai ter antiaglutinante, celulose e microcristalina.
é celulose extraída de madeira de eucalipto ou de pinos, né? Que é utilizada na indústria alimentícia para deixar o queijo ali mais solto e repelir água, né? Então, o queijo parmesão que vocês compram ali, vocês podem olhar no rótulo que vai ter celulose, vai ter madeira ali na sua composição. Aqueles que não comem queijo parmesão ou podem comer creme de leite. Se vocês olharem no rótulo do creme de leite, vocês vão ver que tem celulose na sua composição. É lógico que vocês pegaram uma marca mais top de linha, uma Nestlé, ou Itambé, vocês não vão ver a celulose. Mas uma marca um pouquinho inferior, vocês vão encontrar celulose. Para quê? Para dar consistência no creme de leite. Né? Eu não como creme de leite nem queijo, mas eu como sorvete. Vocês vão olhar no rótulo do sorvete lá, vai ter lá celulose na sua composição. Celulose para deixar o sorvete mais cremoso. Né? Então é utilizado para produzir sorvete também. Madeira proveniente de florestas plantadas. Barra de cereal. Então, pessoas que gostam de malhar estão consumindo uma barra de cereal que está lá na propaganda, que ela é rica em fibras e baixo teor de gordura. Essa fibra aí das barras de cereais provém de celulose de florestas plantadas. Então, eles colocam essa celulose na barra de cereal para reduzir o teor de gordura e aumentar o teor de fibra. Logicamente, nós não temos a capacidade de digerir celulose, então vai passar intacto pelo nosso corpo, mas o produto está lá, com muita fibra e pouca gordura. Né? Então, ela vai estar presente em vários produtos que nós estamos consumindo e a gente nem está percebendo, nem está sabendo disso. Não é viável você plantar, por exemplo, hectares aí de alface para extrair a celulose do alface para colocar em produtos da indústria alimentícia. Não é viável. Então, é viável você plantar as florestas e, ao cortar essas florestas, você extrair essa celulose da madeira para inserir nesses produtos. E se tem alguma pessoa aqui que não come nenhum desses produtos, se ela tomar remédios, comprimidos, vai ter celulose na composição. Celulose vai estar lá na composição de diversos remédios que nós consumimos aí no nosso dia a dia. Além disso, está presente nas fraldas de bebê, está presente na pasta de dente, que a gente escova o dente toda hora, né? Está presente no suco de laranja de caixinha, por exemplo. Está presente em diversos produtos que a gente nem tinha noção. Isso tudo provém de florestas que foram plantadas para que você possa obter a celulose ou outros produtos que nós já mostramos aqui. Né? Sem contar os produtos não madeireiros também, que poderia estar sendo ilustrado aqui nesses slides também. Né? Então, essa é a importância ali industrial, né? A importância social das florestas plantadas, da silvicultura para o Brasil. Em 2023, 2,6 milhões de empregos entre diretos e indiretos gerados aqui no Brasil proveniente desse setor. Foram 663 mil empregos diretos em 2022. Cerca de 8% desses empregos aí, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Né? E além disso, né, essas empresas florestais que plantam essas áreas, né, florestais, elas têm um compromisso em nível regional ali, é um local em que elas estão inseridas, elas desenvolvem várias e várias atividades, projetos, né, de ordem socioambiental. Então, elas vão melhorar as escolas, construir escolas, desenvolver projetos de educação ambiental, melhorar a questão da educação, saúde, do ambiente em que elas estão inseridas. Então, só em 2022, 435 milhões foram investidos nessas empresas, né, aumentando consideravelmente o valor em relação ao ano anterior, que foi 2021, que foi 331 milhões. Mais de 5 milhões de pessoas foram atendidas, né, quase 6 milhões de pessoas foram atendidas por esses projetos que são provenientes dessas florestas, aí, desses locais onde as empresas florestais estão implantadas. Né? Em relação à importância econômica do setor de florestas plantadas. Nós temos o PIB, né, de 2022 na casa de 260 bilhões provenientes, né, do setor florestal. Não dá para comparar com a pecuária e com a agricultura, mas é um valor considerável para o nosso país. Está em torno de 1 a 2% do PIB nacional. Né? E vocês podem perceber que só está aumentando, né, o PIB do setor florestal à medida que vai passando os anos. Né? Também aumenta a questão, em relação ao anterior, foi de 6,2% de aumento. E também tem a questão das exportações. Né? O Brasil, em 2022, exportou, né, cerca de 14 bilhões, aí, principalmente em termos de celulose. Né? Então, é inegável que, em relação à importância econômica para o país, né, esse setor de silvicultura também tem a sua consideração ali, deve ser chamada a atenção. Né? Eu não trouxe aqui, mas essas empresas florestais, elas trazem vários indicadores também de sustentabilidade ambiental, né, com as práticas que elas têm sido executadas, como melhoria na questão do solo, da água, né,
técnicas para colher, para deixar resíduos na área, para melhorar a infiltração de água, para diminuir a erosão. Elas são obrigadas, né, por serem certificadas, né, suas áreas são certificadas, cerca de quase 6 milhões de áreas certificadas, de hectares certificados aqui no país, elas têm um compromisso de resguardar as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, as áreas de RPPN, né? Então, em torno aí das 10 milhões de hectares, dos 10 milhões de hectares que nós temos plantados aqui no país, de pinos e eucaliptos, cerca de 6,7 milhões de hectares estão resguardados na forma de reserva legal, APP ou RPPNs. Né? Então, elas têm esse compromisso de resguardar essas áreas, e aí elas mantêm um selo, né? Os certificadores internacionais conferem um selo para essas empresas. Então, essas empresas elas têm, né, estão assumindo cada vez mais compromissos de reduzir emissões de gás de efeito estufa. A indústria florestal está assumindo esse compromisso. A indústria, né, de celulose, ela já é autossustentável em energia, ela consome a própria energia da madeira, né, que eles produzem, os resíduos industriais, eles queimam e obtêm a sua própria energia, gerando até excedente para a rede elétrica, né, comercializando esse excedente para a rede elétrica. Então, ela está melhorando essa questão, né, de produzir de forma sustentável. Porém, isso não foi assim desde o começo. Não foi assim para a agricultura, não foi assim para a pecuária, não foi assim no setor florestal. Não tinha essa preocupação com a questão da preservação dos recursos naturais, né, da conservação, de recuperar esses recursos. Não foi assim desde o começo. Né? E hoje tem-se maior preocupação, mas ainda carece de mais trabalhos nesse sentido, né, de tornar a operação mais sustentável, que cause menos impacto aos recursos naturais. Né? Então, como não começou dessa forma, como não teve essa preocupação no início de tudo, né? Primeiro, né, que pagou esse pato, né, foram as nossas florestas. Né? Então, eu trago aqui para vocês as principais causas de destruição das florestas, né, por Evans em 1992. Né? Primeiro item que chama atenção, uso de áreas para agricultura, pecuária e implantação de florestas. Então, isso seria inevitável, né? Se a gente quisesse produzir, a gente teria que, né, de certa forma, ter espaço para inserir essas culturas. Então, esse impacto foi inevitável, né? As florestas foram sendo ali removidas para que fossem produzidos os alimentos e também a madeira para atender a população das cidades, que estava só aumentando. Né? Então, o primeiro item é um item, vamos dizer assim, inevitável, né? Desde quando tudo começou, né? Segundo item, extração seletiva de toras para serraria versus destruição no entorno. Se a gente for pensar hoje em dia nos desmatamentos ilegais, né, que existem, é o que ocorre lá. A pessoa desmata ilegalmente, tira as árvores que eles têm interesse na venda dessas árvores, né, comercial nessas árvores, e destrói tudo no entorno, não preocupa com o que vai ficar ali. Né? Então, eles só estão preocupados em retirar o máximo que eles puderem daquelas que vão dar um retorno econômico, e você tem uma destruição total. Né? É o que era feito desde o início, né? Quando iniciou-se aqui o corte da exploração florestal aqui no país, tirava-se tudo sem preocupação, né, em deixar ali árvores que possam, né, perpetuar, né, que possam ser porta-sementes, que possam manter aquelas áreas ali. Né? Então, essa extração aí foi feita sem nenhum cuidado e nas áreas de desmatamentos ilegais continuou sendo feita. Extração de madeira para carvão vegetal, lenha, morões, entre outros usos. Em termos de carvão vegetal, né, produção de carvão vegetal por parte das madeiras de plantas nativas, né, eu dá o destaque para a Mata Atlântica, né, que após retirar aquelas árvores comerciais, né, de serraria, o que ficou ali foi, né, sendo utilizado para produzir carvão vegetal. Né. Até hoje tem, né, as carvoarias ilegais lá na Mata Atlântica, reduzindo aí para 7 a 10% da cobertura original da Mata Atlântica, né? Então, o carvão vegetal aí foi um dos vilões, né? Principalmente para a Mata Atlântica, também tem aqui na Amazônia, mas principalmente na Mata Atlântica. Essa extração de madeira para carvão vegetal foi muito impactante, foi forte demais para aquele bioma. Expansão urbana, da mesma forma que eu falei para o item 1, o item 4 também, vamos dizer assim, seria inevitável, né? À medida que vai aumentando a população, vai aumentando as cidades, acaba-se que vai ter que ter novas áreas ali sendo abertas, que seriam as áreas de floresta sendo derrubadas para construir as cidades, toda a infraestrutura que exige, né? Então, essa expansão urbana que veio desde lá do início da colonização até hoje, essa expansão aí dizimou muitos hectares de florestas, né? No item 5, não há valorização adequada das florestas nativas, falta conhecimentos básicos para subsidiar o
o aproveitamento otimizado das florestas. Isso em 1992, quando o Evans listou esses itens, né? Isso era muito, né, drástico naquela época, né? Hoje em dia, eu já tenho um pouco mais de entendimento sobre essa questão, porém, ainda não é o necessário, ainda falta, né, valorizar adequadamente, conscientizar a população da importância das florestas nativas, né? E explorar essas florestas de forma mais sustentável, otimizando melhor essa exploração, os produtos, né? Não há programa amplo de educação ambiental direcionado para esclarecer o público da importância dos serviços obtidos dos ecossistemas florestais. Então, naquela época, em 1992, não tinha. Hoje em dia, já tem alguns programas, né? Mas ainda são insuficientes. Né? Ainda cada vez mais carece de trabalhos aí para conscientizar a população da importância das florestas em pé, das florestas nativas. Faltam políticas adequadas na área florestal. Naquela época, não tinha nenhuma, e aí hoje em dia, agora que está começando esse boom aí, né, de começar a ter, né, políticas voltadas para conservação, restauração dessas áreas florestais, né, com essa questão aí das mudanças climáticas, dos COPs da vida, né, então agora que você está tendo mais políticas aí voltadas para essa área florestal, para conservação dessas florestas. O item 8, queimadas deliberadas ocidentais. Aqui no Acre nem precisa explicar isso, né? Nós estamos no estado que ficamos 2 meses aí praticamente sem poder respirar direito, né? As queimadas aí de pastagem e também de muitas provenientes de florestas, né? Então, os incêndios dizimaram muitos e muitos hectares de florestas, e muitas das vezes intencionais, né? Para colocar a pecuária, para colocar as culturas agrícolas, né? Ou também para plantar florestas. O 9º item seria a agricultura migratória, itinerante, né? Esse item é um tipo de sistema agroflorestal que é praticado principalmente por populações tradicionais. Então, antigamente, esse tipo de prática era muito comum aqui nas áreas amazônicas, né? Na qual a população não tinha outra alternativa na qual cortar uma pequena área de floresta, cultivar ali, né? Colocar os animais e tal, e depois abandonar por um período de pousio para que aquela área pudesse se regenerar. Né? Então, muitas das áreas aqui na Amazônia, né, muitas florestas foram cortadas, né, para esse tipo de prática, né, que era a única forma, talvez, de vida das populações tradicionais de se sustentarem, né, nessas áreas aí onde não tinha muita alternativa. E o último item, superpastoreio. Excesso de animais por unidade diária, sem manejo das pastagens, necessidade de abertura de novas áreas, já que as pastagens não tinham manejo, ficavam improdutivas, abria novas áreas, cortava mais florestas. Animais alimentos da vegetação do subbosque das matas, comprometendo a regeneração natural. Então, os animais não ficavam só restritos às pastagens, eles adentravam ainda nas florestas que foram mantidas, e aí degradavam essas florestas, comprometiam a regeneração dessas florestas ao adentrarem ali nas proximidades das pastagens. Né? Então, o excesso de animais por área, a degradação dessas pastagens, por meio do superpastoreio. Então, são 10 itens na qual a gente evidencia, né, que essas práticas, né, tanto da agricultura, da pecuária, ou também da própria silvicultura de florestas plantadas, comprometeu ou dizimou vários e vários hectares, milhões de hectares aí de florestas, né? Só que não parou por aí. Não ficou só na conta das florestas, ficou também na conta da degradação das áreas, das pastagens, né? Então, não ficou apenas eliminando as florestas, fomos além, né? Por não ter uma prática sustentável de produção, que nós partimos do ponto que, quando a área não tinha mais como produzir, abandonava-se a área, né? Então, ficamos aí com quantidade enorme de hectares degradados, né? De pastagens degradadas aqui no país, né? Então, além das florestas, nós também geramos áreas degradadas, pastagens degradadas, né? E essas pastagens degradadas no Brasil, hoje em dia, estão no entorno de 135 milhões de hectares. Nós temos 135 milhões de hectares degradados ou em algum estágio de degradação. E o que isso significa? Significa que o produtor que está explorando, né, essas áreas, né, ele vai levar quase que o dobro, por exemplo, em termos da pecuária, ele leva quase que o dobro de tempo para que o gado atinja o ponto de corte, né?
E, além disso, pensando em termos ambientais, essa condição que vocês estão vendo nessa pastagem, ela está emitindo gás carbônico, ela não está fixando mais gás carbônico. Né? Então, a emissão de gás carbônico dessas áreas degradadas é muito grande. Né? Então, você tem ali, além das florestas sendo dizimadas, você também tem a questão das pastagens degradadas geradas aqui no Brasil, desde lá, né, do início das nossas atividades, lá começou no cana-de-açúcar, até chegar hoje em dia, né, nesse nível de produção que nós temos. Então, aqui algumas fotos, né, que evidenciam isso, né? Uma área que já está com solo exposto, uma área declivosa, com a quantidade excessiva de animais por hectare, onde a água não mais infiltra, escorre, né? E o gado ali, nessas áreas, não vai conseguir atingir o ponto de corte, porque vai demorar muito tempo, né? Gerando prejuízo até para o produtor rural. É outra imagem aqui muito comum, né? A gente vê, principalmente da região de onde eu venho, lá de Minas Gerais, né? Se a gente puxar um zoom aqui, nós vamos ver que pastagem já com solo exposto, solo compactado, né? A água da chuva vai bater nessa pastagem, nessas áreas que são declivosas, por exemplo. No topo dessas áreas onde a água deveria infiltrar, ela vai escorrer, né? E vai levar os sedimentos, vai levar nutrientes, e vai assorear os rios, né? Vai causar eutrofização das áreas, vários prejuízos nesse sentido, né? Aqui nós temos um gráfico que mostra todas essas etapas da degradação, né? Então, vamos supor que eles eliminam a floresta e começam a produzir ali naquela área, né? Então, colocar o animal ali na área com a pastagem. E aí, né, não se dá manutenção adequada, né? E vai cada vez mais perdendo, né, a produtividade nessas áreas. Aí começa a aparecer plantas invasoras, pragas, doenças, né? Sem essa manutenção, não vai começar a aparecer vários tipos de efeitos degradantes, né? E aí, por último, vai vir a compactação, né? E a compactação, você não tem mais infiltração de água nesse solo, vai ter a erosão, e aí você vai ter ali um nível na qual você não consegue produzir quase que nada naquela área, e aí muitas vezes vai ser abandonada para abrir novas áreas. Né? Ou ainda, se o produtor não tem condição, ele vai continuar ali tentando, né, produzir algo naquela área degradada ali, na qual não tem mais condição de receber, né, carga animal. Né? E o último estágio dessa degradação seria essa imagem aqui, seria aparecimento de vossorocas nas áreas de pastagem, né? Na qual você conseguir recuperar essa área, né? É muito difícil, né? Ou é muito caro. Então, você conseguir restabelecer essa condição aí inicial é muito difícil. Né? Então, isso é muito comum em várias pastagens que nós temos em todo o Brasil, em todas as áreas, principalmente lá no Sudeste, né, no Centro-Oeste, onde iniciou-se principalmente a atividade de agricultura e pecuária. Né? Então, esse é o que gerou, né, essa produção de bens aí, desde lá os primórdios, quando os portugueses chegaram até hoje. Né? Nós vimos a importância, né, de você produzir bens, e vimos também a consequência disso em relação aos recursos naturais. Né? E aí nós chegamos naquele ponto novamente de entender, né, essa relação, esse dilema. A gente deve preservar esses recursos ou a gente deve continuar produzindo? Né? Então, a gente precisa entender, né, esse dilema aqui para a gente sair do lugar, né, para a gente não ficar preso a isso. Então, recapitulando, a nossa população mundial só aumenta, isso vai gerar as demandas de alimento, água e energia, com os desafios, principalmente para o nosso país, que é um grande produtor, né, de alimento, o desafio de produzir mais, exigindo menos recursos, porque nós já vimos o que já aconteceu com os nossos recursos naturais, com as nossas pastagens, com as nossas florestas, né? E aí, quais seriam as nossas alternativas? A primeira alternativa é o que já está sendo feito desde o início lá da atividade aqui no Brasil, aumentar as áreas de produção. Essa seria uma alternativa plausível para a nossa condição atual? Continuar aumentando as áreas de produção. A gente degrada, em vez de recuperar, aumenta as áreas de produção. Abre novas áreas, né? Corta mais florestas para colocar agricultura, para colocar pecuária, ou até mesmo para plantar floresta. Então, não seria a melhor alternativa aumentar, né, as áreas de produção. A outra alternativa que nós temos é aumentar a produção por área. Ao invés de aumentar as áreas de produção, a gente aumenta a produção por área, né, que seria o mais indicado, aí, o mais aconselhável, né, aumentar a produção por área.
Mas quais as premissas, né? Quais as condições para eu conseguir aumentar a produção por área? A primeira dela, recuperar as áreas degradadas. Recuperar essas passagens degradadas. Nós temos 135 milhões de hectares degradados aqui no nosso país, né? São 135 milhões. Então, nós temos que recuperar essas áreas, torná-las produtivas novamente. Nós não temos necessidade de abrir novas áreas, se a gente for pensar o tanto de área que nós já temos aberta, né? Por exemplo, em minha cidade, Ubá, ela tem 1% de cobertura vegetal. 1%. Se você chega lá, você vê todos os topos de morro sem nenhuma... só no topo de morro você vê algumas árvores. Toda a pastagem degradada e sem árvores. E é o terceiro maior polo moveleiro de Minas. Não tem 1 hectare plantado, né, de floresta. Então, a gente poderia muito bem recuperar essas áreas para torná-las produtivas novamente, né? E aí evitar de abrir novas áreas. E a outra premissa, né? Práticas sustentáveis de produção. A gente incorporar cada vez mais as práticas sustentáveis de produção nas nossas práticas aqui da agricultura, da pecuária, no setor florestal, na silvicultura, né? Cada vez mais tentar tornar essas práticas mais sustentáveis, né? Então, essas premissas para a gente aumentar a produção por área. Mas nós temos outras alternativas? Né? Temos, né, outra alternativa. Né? Então, quais sistemas de produção possuem grande potencial para atender a essas duas premissas? Recuperar essas áreas degradadas e, ao mesmo tempo, né, exercer uma atividade mais sustentável de produção. Né? Quais sistemas teriam essa capacidade? Né? E aí a gente entra, né, na questão dos sistemas agroflorestais, né? Que seriam, né, os sistemas arborizados de produção, na qual você introduz a árvore no sistema tradicional de produção, na monocultura. Então, você coloca a árvore na pecuária, você coloca a árvore na agricultura, né? Além de você ter os bens que vêm com a produção, né, madeireira, dessa árvore ou não madeireira, você também tem os serviços, né, as funções que essas árvores vão executar nas áreas onde elas estão sendo inseridas, né? Então, você tem sistemas arborizados de produção. Só para a gente entender bem, né, o que seriam os sistemas agroflorestais, muitos já foram meus alunos, já falou isso na disciplina, né, só para a gente relembrar, né, são formas de uso e manejo dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas, e aí você pode ter árvores, arbustos e palmeiras, né? Palmeira a gente sabe que não é uma árvore, mas ela entra como função arbórea, ou componente arbóreo nos nossos sistemas agroflorestais. Então, para ser SAF, para ser um sistema agroflorestal, tem que ter o componente arbóreo. Se não tiver o componente arbóreo, não pode ser considerado como um sistema agroflorestal. São utilizados em associações deliberadas com cultivos agrícolas e ou animais na mesma área. Então, tem que ser na mesma área, porque se for em áreas distintas, não é um sistema agroflorestal, tem que ser na mesma área, de forma simultânea, ou seja, você coloca todo mundo ao mesmo tempo, ou sequencial, de forma escalonada, cada hora entra um componente ali naquela área. E aí você visa tirar benefícios das interações ecológicas e econômicas, bem como sociais, dessas interações entre essas culturas que agora estão colocadas no mesmo ambiente ali de produção. Então, você visa tirar esses benefícios econômicos, ecológicos e sociais. Em outras palavras, né, o SAF tem o objetivo de combinar as atividades agrícolas, florestais e pecuárias na mesma área, reduzir o risco e aumentar a produtividade total, buscar a maior estabilidade do sistema de produção. Então, esse objetivo terceiro aqui, a busca de maior estabilidade, é um ponto-chave dos SAFs. Quando você aumenta o número de componentes na área, você aumenta a diversidade, né, dessa área e, com isso, você aumenta a estabilidade do sistema de produção. Quanto mais componentes tem nesse sistema, mais estável ele é, frente, por exemplo, às mudanças climáticas, né? É diferente de você ter uma monocultura, que tem apenas um produto ali sendo produzido, né? Na qual uma seca ou uma chuva muito forte pode prejudicar e você não ter produção naquela área. Mas quando você coloca árvores ali naquela condição, você começa a aumentar a estabilidade do sistema de produção, você começa a tirar, né, o foco só em um produto. Você aumenta a diversidade desse sistema. E sistemas mais biodiversos são sistemas mais estáveis, né? E o uso mais eficiente dos recursos naturais. A gente consegue aproveitar melhor os recursos que nós temos disponíveis sem exaurir esses recursos, sem degradar esses recursos. Nós só aproveitamos o que não estava sendo aproveitado na monocultura, né? Então, tudo que eu falar aqui agora sobre os sistemas agroflorestais
a gente vai ter como base de comparação a monocultura. Então, fica intrínseco. O que eu falar é em comparação com a monocultura. E aí, pessoal, como eu falei, para ser sistemas de florestais tem que ter árvores, né? E aí eu falei lá que seriam, juntamente com as árvores, ela vai trazer os serviços dela, né? Que ela presta, as funções que ela executa quando ela é inserida no sistema de produção, né? Então, aqui eu destaco para a gente ter noção, né? De como que ela muda esse sistema de produção, né? Quais as funções das árvores nos SAFs, né? E aí nós temos funções da ordem ecológica, da ordem econômica, da ordem social, né? Por exemplo, funções ecológicas, né? Aumenta a diversidade biológica, nós já discutimos no slide anterior. Está aumentando ali o número de componentes na área, está aumentando a diversidade biológica. E aumentar essa diversidade biológica, eu vou ampliar a base alimentar e o habitat para a fauna, né? E também vou aumentar o número de componentes interagindo. Então, ao colocar uma árvore num local onde só tinha cultivos agrícolas, eu estou ofertando mais base alimentar e abrigo para outros animais virem, né, para esses interagir ali naquele local, né? E eu tiro por base um exemplo simples que eu tenho aqui em casa, na minha casa, que tem um quintal muito pequenininho, na qual eu tenho várias plantas ornamentais, algumas hortaliças ali. É um quintal muito simples, bem pequeno. E aí eu tive a ideia, né, de colocar uma árvore, né, uma frutífera nesse quintal, né? Eu plantei um pé de amora, né, uma árvore de amora, uma amoreira, no meu quintal, né? Só nesse ano, 3 animais diferentes vieram fazer ninho nessa minha amoreira. Sem contar o tanto de pássaros que vêm comer a amora, né, aqui no meu quintal, que frequentam o meu quintal. Ou seja, eu ofertei, né, um habitat para esses animais. Imagine se escala, né, maior, né, maior escala, né? Eu estou falando de um quintal pequeno. Imagina uma área grande, né, vários e vários hectares. A inserção de árvores nessas áreas, o quanto que ela vai ter, né, de ofertar de abrigo, né, para a fauna, né? E também para micro-organismos, né, que vem juntamente com ela, que vão se desenvolver ali naquele solo, né? Além disso, as alterações microclimáticas que são realizadas pelas árvores, né, em termos de radiação, ela vai, por exemplo, nessa árvore aqui, né, que nós estamos vendo a sombra ali, ela vai filtrar essa luz, ela vai permitir que essa luz seja decomposta ali e vai, né, diminuir a intensidade dessa luz, e essa luz que vai passar por meio dessa copa, pode chegar em comprimentos de ondas que sejam utilizadas por outras plantas, podem ser utilizadas por outras plantas. Então, vou estar aproveitando melhor o recurso que eu tenho ali. Em termos para as pessoas, né, vai ter um ambiente ali de menor intensidade de radiação solar, né, mais fresco, né, uma temperatura mais agradável, né, uma umidade mais agradável. Só imaginar aqui, quem é de Rio Branco, né, imagina se a cidade de Rio Branco fosse toda arborizada, a diferença que nós teríamos em termos climáticos, né, de menor intensidade de radiação, menor temperatura, maior umidade ali. E também questão de vento, né? O quanto que ela modifica essa questão de vento. Aqui nós temos uma fileira mostrando um quebra-vento, né? O quanto que ela vai modificar essa relação do vento com as nossas áreas de produção. Ela pode proteger, né, os cultivos agrícolas, ela pode proteger os animais da ação forte desses ventos, né, de ventos dominantes. Né? Em relação ainda a funções ecológicas, a melhoria das características do solo. Nós temos uma figura aqui de um sistema florestal, de árvores, né? E nas entrelinhas de árvores, os cultivos agrícolas. E aí nós conseguimos evidenciar tanto a questão da copa das árvores, né? Depositando serrapilheira no solo, quanto a questão do sistema radicular. Né? Então a gente consegue visualizar isso. E aí está aqui, redução do impacto direto da chuva sobre o solo. À medida que a árvore vai depositando a serrapilheira no solo, vai cobrindo esse solo, o solo não está mais exposto à ação direta da chuva. Então o solo vai ter essa cobertura, na qual a água vai bater nessa cobertura, vai diminuir a velocidade e vai ter mais chance de infiltrar nesse solo. Né? Sem contar que as raízes das árvores vão penetrar nesse solo, vão abrir, né, caminhos por onde essa água vai infiltrar. Né? Então você vai ter redução da erosão hídrica, redução da erosão eólica. E outro ponto muito importante, restabelecimento da ciclagem de nutrientes. Quando você insere árvores ali, e essas árvores estão sempre depositando serrapilheira nesse solo, você tem um restabelecimento da ciclagem de nutrientes. E isso faz com que o sistema seja menos dependente de insumos externos, de adubação mineral, né? de você ficar adubando o sistema. Então, tem sistemas agroflorestais que você consegue fazer com que ele movimente ali só por meio da ciclagem de nutrientes. Você vai ter que inserir muito poucos insumos externos naquele sistema. Talvez só para começar a funcionar. Depois que ele funciona, você não tem a necessidade de inserir, né? Fazer adubações.
Redução das variações microclimáticas no solo. O solo agora está coberto por serrapilheira. Então, você tem um solo mais úmido, sem ação esterilizante do solo. A microbiota que estava naquele solo exposto estava sendo esterilizada, estava morrendo. Agora o solo está coberto, e aí você não tem mais esse efeito de esterilização, e a microbiota pode metabolizar essa matéria orgânica, liberando os nutrientes, tanto para as aves quanto para os cultivos agrícolas. E com várias interações biológicas, mutualismo ocorrendo na área. Né? Nós conseguimos evidenciar aqui nessa foto que o sistema reticular das aves são muito mais profundos que o sistema reticular da cultura agrícola. E ela consegue absorver nutrientes a maiores profundidades. No sistema tradicional de agricultura, só os nutrientes que estivessem muito próximos da superfície do solo seriam absorvidos. Quando você insere árvores ali, ela busca nutrientes a maiores profundidades, vai translocar dentro dela. Quando depositar essa serrapilheira, esses nutrientes vão estar disponíveis para os cultivos agrícolas. Né? Em outra condição, nunca estariam disponíveis. Então, as aves têm essa questão, elas podem fixar, né, o nitrogênio se você inserir leguminosas no sistema, né, e aí você contribuir, aumentar o aporte de nutrientes no solo. Então, isso tudo é função da árvore naquele sistema. Isso tudo passa para aquela questão de recuperar as áreas degradadas e melhorar, né, tornar a prática mais sustentável de produção. Tem também as funções sociais e econômicas. Rentabilidade líquida na propriedade, possibilidade de elevar a produtividade agrícola e florestal e reduzir custos de manutenção de capital. Você consegue reduzir custos ali na implantação, né? No local que você teria que fazer, por exemplo, capinas, está tudo ocupado por algum componente ali, seja ele florestal, seja ele agrícola, ou animais. Redução dos riscos de perda de produção e de comercialização. Quando você insere as aves no sistema tradicional, você começa a diminuir a sua necessidade ou a sua dependência daquela cultura agrícola ou dos animais. Né? Então, eu era produtor de feijão e toda a minha expectativa ficava em torno de produzir feijão. Se desse algum problema em termos de pragas, né, ou o preço do feijão fosse lá embaixo, eu teria prejuízo. Quando eu insiro a árvore ali, eu vou ter mais um produto sendo ofertado na minha propriedade. Então, eu não fico tão dependente agora ao preço do feijão. Eu não fico tão dependente de, por exemplo, de ter um problema, uma doença, uma praga ali, atacar o feijão, não vai me causar tantos prejuízos. Eu vou ter como recuperar algo ali que eu investi. Né? Então, eu reduzo os riscos de produção e de comercialização quando eu tenho sistemas que têm mais componentes ali na área. Né? Quanto mais biodiverso for, menor vai ser o risco de perda de comercialização e de produção. É lógico, né, que nós podemos também aumentar ad eterna ali a nossa diversidade, porque aí fica difícil também de produzir, porque as espécies estão interagindo ali dentro. Né? Tem que ter um limite, né? Tem que ser muito bem estabelecidos esses limites. Em relação à questão social, qualidade de vida do produtor rural, sombreamento. Ele está trabalhando agora em ambiente sombreado. Quando ele plantava feijão, era sol na cabeça de manhã e de tarde. Né? Agora ele está trabalhando num ambiente que tem sombra. Ele tem mais oferta de alimentos. Se ele plantar árvores frutíferas, ele vai ter não só a cultura agrícola, não só a carne que ele produzir, mas também agora frutas né, sendo produzidas na sua área. Está diversificando os alimentos ali. Né? Diversificação alimentar. Muitos desses produtores produzem para subsistência. Então, ele tem uma oferta mais diversificada de produtos ali na área agora. Diversificação de materiais para uso da propriedade. Ele consegue aproveitar, né, madeira que está sendo produzida ali para cercar a sua propriedade, né, para queimar como lenha, né? Sem contar com diversificação de conhecimento. Ele estava acostumado a produzir, mexer só com um tipo de cultura, só com grãos ou só com animais. Agora ele está diversificando, né, o conhecimento dele, porque ele está trabalhando com aves, ele está trabalhando com cultura agrícola, ele está trabalhando com animais. Está diversificando o conhecimento dele. Né? Então, ao inserir as aves no sistema tradicional de produção, da monocultura, eu trago as funções dela, tanto ecológicas quanto socioeconômicas. Né? E aí, essas funções das árvores, elas vão estar atreladas com as potencialidades dos SAFs. As potencialidades ecológicas, econômicas e sociais do SAF, elas estão muito motivadas pelas funcionalidades, pelas funções das árvores. Né? Então, eu trago aqui, de forma resumida, várias potencialidades que eu tenho quando eu utilizo o sistema florestal. Por exemplo, melhoria da conservação de água e do solo. Como nós já falamos, inserir a árvore, o solo começa a ficar coberto, o sistema reticular começa a penetrar nesse solo, tem mais infiltração de água, não tem mais erosão, né? E o solo está coberto. Então, começa a ter mais ali conservação tanto da água quanto do solo. Melhoria de microclima para plantas e animais. Então, tem plantas que são dependentes de sombreamento, necessitam de um certo sombreamento para se desenvolverem. E as aves podem muito bem ofertar esse sombreamento. Em relação aos animais, o dito conforto térmico, que parece coisa simples, mas quando o produtor
adere a um sistema na qual tem pecuária arborizada, ele vê o quanto que ele tem de ganho de produção, tanto de leite, quanto de carne, quanto de lã, né, se for, né, ovinos, né? Ele tem aumento de produção, ele tem aumento de taxa de reprodução, ele tem vários indicadores de aumentos ali na produção dele, só por inserir árvores no sistema de produção tradicional, né, naquele pasto a pleno sol, né? Aumento da biodiversidade, que nós já discutimos, grande eficiência na ciclagem de nutrientes, nós já falamos sobre isso, né, que alguns SAFs, eles conseguem ser autossustentáveis, vamos dizer assim, né, se você não tiver uma demanda muito grande para a produção, você consegue ali, por meio de podas, por meio de deposição desse material no solo, ele ter essa ciclagem muito bem feita, e aí você consegue produzir, né, sem ter que colocar sempre ali doses cavalares de adubo, né, ou só utilizar adubos mais orgânicos. Redução dos impactos ecológicos negativos locais e regionais, então você consegue recuperar uma área degradada que tinha ali um impacto muito grande visual, né? E aí você consegue restabelecer aquelas áreas, restaurar aquelas áreas, recuperar aquelas áreas por meio dos sistemas agroflorestais. Melhoria da distribuição de mão de obra ao longo do ano. Então, quando eu só tinha uma cultura, eu tinha épocas que eu tinha que ir lá plantar ou colher aquela cultura. Mas quando eu tenho mais culturas na propriedade, eu vou estar sempre tendo que fazer algum tipo de trabalho ali na área. Então, eu mantenho o homem no campo, trabalhando ali dentro do seu sistema. Ele atrai o homem da cidade agora para o campo. Esse sentido contrário agora. O pessoal está acostumado a sair do campo para a cidade, tendo mais oferta de trabalho no campo, a pessoa sai da cidade e vem para o campo para trabalhar, né, em vários períodos do ano. Ele não vai ficar ocioso, ele está sempre fazendo algum tipo de manutenção, algum tipo de trato ali no SAF, no Sistema Florestal. Melhoria da qualidade de vida do produtor rural, nós já falamos. Valoriza a cultura local, isso é muito importante. Valorizar a cultura local. Então, se eu tiver na condição de implantar um sistema agroflorestal, eu vou ter que conhecer qual que é a tradição, qual que é a cultura do produtor rural, para que eu possa propor para ele um sistema que englobe essa cultura. Se ele a vida inteira produziu leite, eu não vou propor um SAF que tenha grãos e madeira, que exclua a produção de leite. Não. Eu vou propor um SAF que ele continue produzindo leite, que é a tradição dele, mas que agora ele produza também madeira, por exemplo, na área. Né? Então, eu vou valorizar a cultura que ele tem, a cultura local dele, a tradição dessas pessoas. Né? E se eu também não valorizar, se eu não propor não incorporar essa cultura no meu sistema de produção, vai ser muito mais difícil dele adotar esse sistema, de ele optar por esse sistema, ou ele vai continuar fazendo a monocultura que ele fazia antigamente. Redução de peso na comercialização, que nós já falamos, né, que era a função das árvores, então acaba virando uma potencialidade do SAF por conta de você inserir árvores ali no contexto. Diminui o custo com insumos externos, aumenta a renda de líquido por unidade diária da propriedade. Geralmente, a produção em nível individual é menor, né, porque está produzindo só uma cultura em área total. Quando ele insere a árvore ali, ele tem que reduzir um pouco da área daquela cultura. Então, se eu plantava feijão, agora eu planto feijão com árvores, né, com alguma espécie arbórea ali, eu tenho que reduzir a área do feijão. Então, a produção em nível individual do feijão vai ser um pouco menor do que ele tinha antigamente. Porém, a produção global, né, da área vai ser maior, porque agora ele tem o feijão, também vai ter a madeira, né, ou os não madeireiros. Menor risco aos produtores pela maior diversificação da produção. Então, quanto mais diversificar a produção, melhor, diminui o risco de comercialização, né? E também diminui o risco de perdas, né? Se uma cultura é afetada por uma praga, uma doença, ele tem outra cultura ali para cobrir. Ainda mais no cenário em que nós estamos vivendo, de secas, de enchentes. Então, se uma cultura foi ali muito prejudicada por aquela seca, por aquela enchente, outra cultura pode sobressair, pode segurar as pontas ali, enquanto, né, o produtor se recupera. E redução das pressões sobre as vegetações naturais remanescentes. O que quer dizer isso? Eu tenho uma monocultura ali, cultivos agrícolas de soja, né, de feijão, né? Só tem essa cultura na área. Quando eu insiro as árvores nesse sistema, eu tenho agora uma oferta de madeira na minha propriedade que eu não tinha antes. Que se eu tivesse que recorrer, né, por exemplo, aqui no Acre, né, a pecuária é muito forte. Eu estou querendo cercar minha propriedade. Eu não tenho madeira plantada na minha área. Eu vou ter que, talvez, recorrer a cortar a nativa, né? Muitas vezes de forma ilegal. Então, se eu tenho agora a minha pecuária arborizada, né, criando o gado com as árvores, eu posso cortar a madeira para utilizar na minha propriedade, para cercar a minha propriedade. Então, eu vou estar reduzindo a pressão sobre a minha vegetação natural remanescente, do que sobrou das florestas, né? Pensa isso no local, por exemplo, na Mata Atlântica, onde já não tem quase nada de florestas nativas. Então, as potencialidades dos SAFs passam muito pelo
as funções das árvores, porque as árvores são as protagonistas dos nossos sistemas agroflorestais. Tá? Então, pessoal, nós temos uma gama de sistemas que nós podemos utilizar de acordo com a condição em que a gente tem, né, da área, de acordo com a condição do produtor, de acordo com a tradição, cultura do produtor. Então, nós podemos escolher um leque, entre o leque de sistemas que nós temos na literatura, podemos escolher aquele sistema que seja mais apropriado para aquela situação. Então, nós temos sistemas agro-silviculturais, que é aquele que só tem cultura agrícola e árvores, né? Desde aqueles menos biodiversos ou com menos componentes, né? Só uma cultura, só uma espécie arbórea, só uma cultura agrícola, até aqueles que são muito biodiversos, né? Que tem uma gama de culturas que são cultivadas na mesma área ali, elas vão se sucedendo ao longo do tempo, né? Então, são os ditos mais biodiversos, né? Sistemas, né? Então, você pode, de acordo com a necessidade do produtor, com a condição das condições ambientais, você pode propor tantos mais biodiversos quanto menos biodiversos, de acordo com a condição ali do produtor. Nós temos sistemas silvopastoris, naquele que você tem tudo muito bem planejado, né, ditos sistemas verdadeiros, né, na qual você tem os espaçamentos muito bem estabelecidos para que você consiga produzir tanto carne quanto madeira em iguais proporções, e aqueles que ditos arborização de pastagens, né, ou árvores isoladas em pastagens, na qual você insere algumas árvores ali para dar um sombreamento e melhorar a produção animal. Então, o foco seria mais para um lado, mais para a produção animal, né? Não tanto assim para as árvores, mas as árvores estariam ali como produtoras de serviços, de sombra, né? E nós temos os sistemas ditos mais complexos, né? Os sistemas agro-silvopastoris. Hoje a Embrapa chama de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, na qual você tem uma sucessão de culturas ao longo do tempo, né? Você inicia o plantio das espécies arbóreas e cultivos agrícolas, e aí você pode cultivar outra cultura agrícola na área, colher aquela primeira cultura, por exemplo, arroz, colher e depois plantar soja. Aí depois você colhe a soja e planta a pastagem, e depois você coloca o gado na área, né? Então você tem ali uma ordem de entrada dos componentes no sistema. São os mais complexos, né? Porque são os que mais têm componentes. Tem componente arbóreo, tem o componente animal, né? E o componente agrícola é a pastagem, né? Não são os mais biodiversos, mas os mais complexos, porque vai exigir conhecimento de todas as áreas, né? Das áreas agrícola, pecuária, da área pecuária, da agrícola e também da área florestal, né? Então você tem essa gama aí de sistemas disponíveis para você encontrar qual que seria o melhor para aquela situação, né? E aí você precisa ter um entendimento da condição de sustentabilidade em SAFs, para que eles sejam sistemas sustentáveis de fato, né? Que eles consigam recuperar as áreas degradadas e também sejam sustentáveis para, né, ser uma alternativa mais viável até do que a monocultura, para o produtor começar a adotar esses sistemas, né? Então, para que os SAFs sejam sustentáveis, né, nós temos que atender algumas premissas. A premissa da bioecológicas, né, na qual nós vamos focar nas espécies e no ambiente. Então, adequação à condição agroecológica. Vou ter que utilizar espécies que estejam adequadas àquelas condições ambientais daquelas áreas onde eu vou implantar. Complementariedade entre as espécies e práticas culturais. Então, as práticas que eu vou executar ali tem que ser que a prática que eu vou realizar para uma cultura não afete a outra, né? Por exemplo, a colheita, quando eu colher uma, eu não posso danificar a outra, né? E eu tenho que escolher espécies ali que consigam ter complementariedade, ou seja, elas juntas conseguem produzir mais, né? Ao invés de competir entre si. Sem descuidar, né, da conservação do ambiente produtivo, a conservação da água e do solo, do microclima todo, né, no geral, né? Então, eu tenho que ter complementariedade entre as espécies, escolher as espécies adequadas para aquela condição e conservar o ambiente que eu estou produzindo, né? Só que, se eu só atentar para as premissas bioecológicas, só focar nas espécies no ambiente que eu estou implantando SAF, eu não posso considerar esse SAF como sustentável, porque esse SAF também tem que ser focado no produtor e no mercado, né? Porque se ele não produzir algo que tenha um retorno econômico para o produtor, né, que gere algum benefício para o produtor, ele não vai adotar esse sistema e esse sistema não vai ser sustentável, né? Ele vai poder ser comparado com a monocultura, na qual o produtor consegue extrair os grãos, consegue extrair a carne ali daquele sistema. Então, eu tenho que focar no meu sistema em obter produtos desejáveis, que o produtor quer produzir, e essa obtenção tem que ser uma produção satisfatória para atender a necessidade dele, para que ele tenha um lucro, né? Ou que ele consiga se sustentar, né? Garantia de segurança alimentar e obtenção de renda, proteção contra as incertezas do mercado, porque como eu vou estar ali ofertando vários produtos, eu vou ter, né? Eu espero que eu tenha uma proteção maior
para o produtor, que ele não fique dependente apenas de uma cultura, né? E aí tem a qualidade, uma melhoria na qualidade de vida do produtor, que agora ele vai ter uma diversificação alimentar, ele vai ter, né, um ambiente mais agradável para trabalhar. Então, essa sustentabilidade passa pela parte econômica, pela parte biológica, pela parte ecológica, né? Eu tenho que buscar aqui o intertício entre os 3 ciclos aqui, para que o produtor possa adotar esse sistema, para que seja um sistema que tenha adotabilidade. Não adianta eu só focar na questão ambiental, só de preservar os recursos aí naturais e tal, se eu esquecer a parte econômica, a parte, né, social. Eu tenho que considerar tudo no meu sistema para que ele seja sustentável, que seja um SAF sustentável. E, além disso, quando eu estou implantando o meu sistema agroflorestal, eu tenho a possibilidade de não só produzir os bens, eu tenho também a possibilidade de produzir os serviços. Né? Então, representação simplificada de uma cadeia de produção agroflorestal com oferta de bens e serviços possíveis. Aqui eu tenho todos os sistemas que existem na literatura, silvio-agrícola, que é o agro-silvicultural, silvio-pastoril e o agro-silvio-pastoril. E aí nós sabemos bem, né, que eles podem produzir os bens, né, madeireiros, não madeireiros, né, e também em relação a grãos e carne, né, que pode ser para o alto consumo, para o próprio produtor consumir, né, ou para o mercado, e aí você tem a possibilidade de ser um mercado convencional ou até mesmo mercado certificado. Nós temos sistemas silvopastoris aí na qual você consegue produzir carne carbono neutro, que é uma carne que tem um selo e que vai ter um maior valor agregado no mercado internacional. Né? E outros produtos aí agrícolas que você consegue também certificar, falar que ele provém de uma área ali na qual você tem, né, um ambiente mais sustentável de produção. Só que, hoje em dia, nós está ganhando cada vez mais destaque os serviços que esses sistemas podem ofertar, seja intrasistema, né, por exemplo, na recuperação de um solo, né, que estava degradado ali, você recuperou aquela capacidade produtiva daquele solo, ou extrasistema, por exemplo, quando você implanta o SAF ali, você melhora, regulariza um curso d'água, né, antigamente o curso d'água já estava secando, e aí você plantar uma área grande ali de SAF, inserindo as árvores, você consegue regularizar aquele curso hídrico, né? Então você tem uma oferta ali de água que, vamos dizer assim, está fora do sistema em si, né? Então hoje em dia está ficando cada vez mais em alta o pagamento por serviços ambientais, né? Espera-se cada vez mais tenha essa regulamentação e os produtores que adotarem esses sistemas mais sustentáveis, seja para produzir, seja para recuperar, né, áreas degradadas, você consiga receber algo nesse sentido, né? O que você não tem na monocultura. Na monocultura você não consegue, né, esse pagamento por serviços ambientais, porque não tem as árvores ali, né? Então você não tem esse PSA. Então agora o futuro, né, e cada vez futuro próximo, né, desenvolver ali políticas que cada vez mais valorem, né, esses serviços que são prestados pelos SAFs, né, que nós já vimos que são funções das árvores ali, ao inserir uma árvore no sistema de produção, você obtém esse serviço. Então, feito toda essa discussão, a gente chega na pergunta de início, que é também a pergunta final da nossa palestra, né, dessa discussão de hoje. Qual o papel dos sistemas agroflorestais no dilema preservação dos recursos naturais versus produção de bens? Então, o que o SAF, qual que é o papel real dele nesse dilema, né? Então, vamos dizer que ele está para equilibrar essa relação. A gente sabe que produzir bens é necessário para o nosso país, nós já vimos, começamos falando sobre isso, vimos, tanto comprovamos em termos sociais, econômicos e também em termos históricos, que é muito importante produzir aqui no país, que é um país que é protagonista na produção de alimentos a nível mundial. Porém, nós vimos o que isso gerou, né, para os nossos recursos naturais, o que isso causou para os nossos recursos naturais. Então, o papel do SAF seria equilibrar essa relação. A gente produzir, né, os grãos, mas cuidar da água. A gente produzir também madeira, né, e também cuidar das nossas florestas naturais. Né? A gente produzir a carne, mas também resguardar a nossa fauna. Né? Ou seja, equilibrar a relação, utilizar esses sistemas que são mais preocupados ou que trazem, né, no seu DNA, né, essa questão de sustentabilidade, de você conseguir produzir, mas não descuidar também da questão ambiental, ou ter maior cuidado com essa questão ambiental. Nós sabemos que as monoculturas aqui no Brasil são necessárias, porque nós precisamos, para a nossa economia, né,
para as pessoas precisam desses empregos. Porém, né, com esse desequilíbrio que nós estamos vendo, né, essas mudanças climáticas, a gente vê que cada vez mais sistemas mais estáveis serão os melhores a serem indicados para a nossa nova situação que vai, né, ao longo dos próximos anos. Né? Então, a monocultura, naturalmente, ela vai tender para buscar mais estabilidade, né, na área de produção. E aí, talvez as pessoas comecem a perceber que aumentar componentes na mesma área, aumentar a diversidade, né, daquela área, seria a solução. Mais plausível que a gente consiga, talvez, produzir mais em condições aí, extremas, né? A gente consiga ter maior produção e atender essa população, que aumenta, né? Atender essa demanda por alimentos de melhor forma possível. Né? Então, eu trago que as monoculturas são necessárias ainda para o nosso país, mas espera-se que, quanto mais divulgarmos os sistemas agroflorestais, quanto mais entendermos esses sistemas, estudarmos como tornar esses sistemas cada vez mais produtivos, sem resguardar, sem descuidar das questões naturais, seria, eu acho que, os próximos anos, né, a gente começaria vendo essas áreas aí que estão degradadas sendo recuperadas por esses SAFs, e também as próprias áreas de monocultura sendo transformadas em áreas mais biodiversas aí de produção. Né? Então, acho que o SAFs, no seu DNA, ele traz um maior equilíbrio entre preservação dos recursos naturais e produção de bens. Tá? Então, agradeço aqui a presença de vocês, né? Fico aberto aí a perguntas aqui na nossa palestra. Obrigado. Muito bom, Felipe, muito bom, muito bom. Palestra excelente, muito completa, desde das questões da relevância dos SAFs, vamos dizer, questões mais teóricas, conceituais, até mais operacionais, técnicas e a classificação dos SAFs. Foi uma visão muito abrangente, muito completa sobre os sistemas o papel dos sistemas agroflorestais. Eu já vou lançar uma questão para a gente discutir. Durante a sua fala, a impressão que me deu é que os sistemas agroflorestais, como modo de produção, ele é semelhante ao carro elétrico em relação ao carro de combustão. Né? Assim como o carro elétrico representa uma alternativa mais amigável ao meio ambiente, e o sistema agroflorestal seria um modo de produção mais amigável aos ecossistemas nativos, existe alguma... o fato de que não... a forma que é produzido, nós temos os meios de produção, compensa ser dessa forma tão degradante, né, de trazer tantos prejuízos, assim como os carros a combustão ainda é viável, é lucrativo, se ter o carro a combustão frente a uma alternativa mais amigável ao ambiente. E a gente vê muito que esse ponto de mudança, seja do carro de combustão para o carro elétrico, ou dos meios de produção para um sistema agroflorestal, dos usos da terra, para um uso da terra, ou para o sistema dos usos da terra agressivos, mais para os sistemas agroflorestais, é uma questão econômica, muito regida pela economia. Enquanto esse sistema degradante ainda dá lucro, ele é mantido, né? E a gente parece ter uma limitação da legislação e dos governos em impor meios de produção menos impactantes. Não sei o que você pensa aí sobre dos fatores que são determinantes para a gente ampliar a implementação de sistemas agroflorestais. Então, assim, os SAFs, eles
em comparação com outras ciências, né, vamos dizer assim, ele é uma ciência ainda muito relativamente nova, né? Se comparar com o setor de solos, outras áreas aí, nós temos ainda bem recente. Então, carece de muitos estudos ainda para a gente encontrar, né, algumas sistemas de produção que sejam assim, tanto que você consiga resguardar a natureza, né, preservar os recursos naturais, quanto produzir, né? Quanto mais a gente coloca componentes, a gente aumenta a diversidade, torna o sistema mais estável. Mas aí é um desafio a mais para a gente conseguir produções satisfatórias, né? Então, eu vejo que não tem como ser algo muito rápido, né? De você parar com a monocultura e estabelecer os SAFs, e adotar os SAFs. Vai ter que ser algo gradual, na qual a gente vai fazendo, ajustando o sistema, né? Para que a gente consiga produzir o quanto que a monocultura produz. Porque a monocultura ela tem uma produção muito elevada, por isso é monocultura, por isso que eles fazem monocultura, porque eles visam aumentar a produção. Tal. O SAF tem potencial para produzir muito também, mas você tem que ajustar muito bem o sistema para que você consiga produzir. Então, eu vejo assim que tem essa questão econômica que está sendo, a gente não tem como substituir toda essa cadeia do monocultivo passar para SAF de um dia para o outro é inviável. Muitas pessoas vão ficar, por exemplo, desempregadas, né? Vai ter desemprego, vai ser assim, algo que pode impactar muito. Mas eu acho que à medida que vai caminhando, né, vai aumentando os efeitos dessas mudanças climáticas, e a monocultura começar a ser colocada em xeque, né, em termos de produção, como a produção começar a diminuir muito, por conta de muita seca, muita enchente e tal, aí eles vão ser pressionados também a quererem adotar esses sistemas mais biodiversos. Aí vai ter que caminhar junto, né, as pesquisas para que a gente consiga desenvolver isso e produzir satisfatoriamente os produtos que nós estamos demandando, né? A população está aumentando, nós precisamos produzir. Mas eu não sei se eu consegui estabelecer, né, a conexão com a sua pergunta, Fernando. Eu não sei se eu consegui. Tá ótimo. Não, é uma visão bastante real, concordo. Mas me parece muito... mas, enfim, não a gente vai esgotar o tempo aqui, mas tá muito bom. Érica? Na verdade, não é uma pergunta, isso é mais um comentário. Com relação aos SAFs, pelo menos voltado aqui para o Estado do Acre, a gente tem, dentro da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, da Lei 14.119, a gente tem o pagamento pelos serviços ambientais. Então, os produtores que fazem regularização ambiental e se propõem a mitigar, né, os danos na fauna e na flora, usando SAFs no Estado, eles recebem, né, a implantação do SAFs de até 2 hectares, gratuito, bancado pelo Estado. E dentro dessa Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, eles também recebem anualmente um pagamento pela manutenção da vegetação nativa e pela recuperação da área. Então, é uma forma de incentivar também a implantação dos SAFs no Estado. Isso vem sendo desenvolvido dentro da Secretaria de Meio Ambiente já tem algum tempo. E eu acho muito interessante, né, para a gente mudar esse panorama. E eles levam muito para o produtor a questão de que o SAFs pode ser uma alternativa viável para a produção dentro da Amazônia, diminuindo, na verdade, o uso da pecuária, né? Seria basicamente isso. Então, esse ponto que a Érica fala é um ponto crucial para que os SAFs agora passem a serem mais divulgados e mais implantados, porque é algo exclusivo dos SAFs. Né? Você não vê pagamentos de serviços ambientais por plantar cultivos agrícolas, né? por produzir carne, né? Não tem esse pagamento de serviços ambientais. Então, é algo que você vai ter com os SAFs, com a implantação desses SAFs, e que vai, né, de certa forma, melhorar, né, ali na planilha do produtor rural, em termos do ganho econômico, do lucro que ele vai ter ao adotar esses sistemas. Né? Vai ser um bônus a mais ali, e que o produtor, primeiramente, ele vai olhar a questão econômica dele. Né? E se você falar que ele vai ganhar mais e tem essa possibilidade ainda de ter esse pagamento, né, por serviços ambientais, vai fazer com que ele fique mais ali propenso a adotar esses sistemas, né? É muito difícil, né, de quebrar a tradição dele, que ele está acostumado a produzir apenas uma cultura, e
você quebrar essa tradição, fazer com que ele insira, por exemplo, árvores na sua propriedade, na sua criação de gado, ele coloque árvores na sua pastagem. Para ele colocar árvore ali, está perdendo pastagem. Mas quando ele começar a ter outros incentivos além dos bens, né, eu acho que os SAFs vão ter ainda mais força, né, para serem adotados, né, em também substituição à monocultura. Eu acho que, mas aí a gente também tem uma questão de emergência climática, né? Eu acho que essa transição para o SAF, ela nos próximos anos, ela precisa ser mais intensiva. Assim como você falou, por exemplo, de exemplos de sistemas silvopastoris, né, de fazer de forma ou mais uniforme, alinhada, ou mesmo árvores dispersas, como você falou, arborização de pastagens. Eu acho que isso deveria entrar como medida, por exemplo, em biomas como o da Amazônia, as pastagens teriam que obrigatoriamente ter uma legislação que elas deveriam ser arborizadas de alguma forma. Então, aí entra naquela questão, né, que ainda carece de mais políticas públicas para incentivar os SAFs, né, inserir os SAFs como sistema de produção, né. Então, carece de ter esse incentivo também por parte do poder público, para que você consiga potencializar a utilização dos SAFs. Que tem a questão de você estar divulgando os sistemas, que muita gente não conhece, tem a questão de você ter a questão de políticas públicas voltadas para esses sistemas, né. Então, sem dúvida, Fernando, se a gente tiver alguma coisa que possa pressionar, né, incentivar os produtores a adotarem, né, mas eles precisam conhecer também plenamente, né, os benefícios disso, né. Então, aquela questão que eu falei do conforto térmico, se eu falo conforto térmico para o produtor, ele pensa que é coisa boba, não faz diferença, né. Mas muitas e muitas pesquisas comprovam aumento de produção de leite, de lã, de reprodução, né, de partos mais de menos perda de bezerros, né, por exemplo, né, nascimentos vivos de bezerro, ao inserir árvores no sistema de produção. Mais alguém, gente? Mais algum comentário, alguma pergunta? Como ninguém pergunta, deixa eu fazer uma pergunta agora. Professor Felipe, com relação à implantação dos SAFs, assim, quando a gente vai lá para o produtor, né, a gente sabe que tem toda uma cultura e tudo mais. Qual metodologia o senhor indicaria para a gente conseguir fazer ele enxergar os benefícios, né, dentro desse ambiente, e como que ele se encaixa dentro dos elos da cadeia produtiva para os não madeireiros, né? Porque às vezes eles querem entrar ali também pensando só na madeira e no consórcio com o gado. Então, para fazer esse fortalecimento entre os elos das diferentes cadeias produtivas dentro dos SAFs. Eu falo até na disciplina, né, que ir até o produtor e mostrar para ele na prática. Na prática não, né? Ter essa conversa com os produtores mesmo. Trabalho de extensão. Nós carecemos de trabalho de extensão, de ir até o produtor, de mostrar os benefícios que ele pode ter adotar esse sistema, né? De mostrar para ele que não fica só que os sistemas, eles são, vamos dizer assim, eles são moldáveis de acordo com a característica dele, que ele pode moldar o sistema. Se ele quer produzir madeira, ele pode produzir madeira utilizando tais espécies, tais sistemas. Se ele quer produzir não madeireiros, eles podem adotar sistemas que são voltados para os não madeireiros. Então, ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa possibilidade de saber que ele pode ser protagonista na implantação do sistema agroflorestal. Isso não pode ser imposto para ele. Então, trabalho de extensão nessa área é muito importante, né? Na área de divulgação, de demonstração, é muito importante. Mas outra coisa muito importante também é ter, vamos dizer assim, áreas modelos, né? E você ter áreas que deram certo para você demonstrar que, vamos dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras.
Se o produtor vê numa área do vizinho que está dando certo, ele vai querer adotar na área dele também, né? Mas ele pode ter conhecimento, ele tem que saber que na área dele ele pode ter que fazer alguns ajustes, ele pode, dependendo da condição que ele tem ali, ele tem que mudar, né, as espécies, mudar a produção, porque as condições ali na área dele são diferentes. Mas ele precisa saber disso, então tem que chegar até ele essa informação, essa questão de extensão, né? Os SAFs, eles são pouco divulgados ainda, tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, não sabem que existem esses sistemas, não tem conhecimento. E também, além de trabalhos de extensão, de divulgação, né, o apoio para que eles consigam implantar esses sistemas. Porque, nós falamos, diversificação de conhecimento. Tem várias culturas que eles não estão acostumados a produzir. Eles não sabem produzir aquilo, precisam de auxílio, né? Então, a pessoa tem que ir lá para divulgar, para demonstrar, para ter essa conversa, para entender o que ele quer, e demonstrar os benefícios do que o SAF vai trazer para ele, e depois pessoas que possam ir lá acompanhar essa implantação e avaliar, monitorar esses sistemas, que é muito carente de monitoramento. Nós vimos muitos trabalhos que estão incentivando implantar, né, ou só implantando, mas a questão de monitoramento ainda fica muito aquém, né? Precisa de monitorar, porque pode dar errado, né? Implantações você está lidando com várias questões aí ambientais, várias variáveis aí que podem ter que ser ajustado, né? Nós temos por exemplo, lá na ideia, lá na Resex, né? Tem que fazer um replantio muito forte lá na área, então são muitas coisas que podem interferir no nosso sistema. Mas divulgação, trabalho de extensão, para divulgar áreas de demonstração, né? E também a questão de auxílio, de assistência técnica para o produtor, fundamental. Então, se a gente pensar em termos da esfera pública, né, você tem, que você comentou, né, você tem esse catálogo e os produtores que aderem, né, o plano de regularização ambiental, você pode ter esses SAFs, né, desses catálogos sendo implementados nas suas áreas, né. Agora, se o produtor ele quer implantar por conta própria, né, o ideal é que vai ter que contratar, né, uma pessoa, né, um técnico nessa área de SAFs para que possa instruir esse produtor na implantação, né. Primeiro, demonstrar os benefícios que ele vai ter, né, apresentar um projeto para esse produtor, né, principalmente mostrando o que ele pode ter de retorno econômico, falando quais espécies daquela condição seria mais indicada, né, mantendo ali a base e o catálogo, né. O catálogo, vamos dizer assim, ele também está em fase de teste, ele nunca foi testado, ele foi, né, vários pesquisadores ali trabalharam para chegar na conclusão de sistemas que poderiam dar certo, né, mas o próprio catálogo, ele precisa ser avaliado. É o que nós estamos fazendo na Resex, né, implantando 2 daqueles sistemas ali que são propostos pelo catálogo, para ver se eles realmente vão se dar bem naquela condição que está sendo implantado. Lá fica muito bem descrito, né, para qual área que é mais indicado, as espécies que podem ser utilizadas e tal.
mas ajustes devem ser realizados. Um ajuste simples daquele catálogo é o que nós vimos na parte prática, e já vimos em outras áreas também, né? Que se você implantar todo mundo ao mesmo tempo, algumas espécies ali precisam de sombreamento, e ela vai morrer toda. O açaí, por exemplo, sendo implantado na área de primeiro, ele vai morrer porque não vai ter sombreamento, ele não vai resistir. Então, o próprio catálogo necessita de ajustes, e esses ajustes vão vir com o monitoramento dos SAFs que já estão sendo implantados. Então, se o produtor quer implantar, ele vai precisar de auxílio, vai precisar de assistência técnica para ele conseguir ter mais chance de sucesso na área, porque também tem as questões de que a gente não controla, né? Como seca, enchente e tal. Mas ele sozinho, ele por conta própria, só pegando o catálogo, eu acho que não é suficiente. Ele precisa desse ajuda aí por parte de técnicos, por parte de profissionais da área, né? Para auxiliar ele e avaliar, né? Ver, ó, esse sistema está travado, alguma coisa precisa mudar, você precisa de fazer uma poda ali, você precisa de inserir tal outra espécie, ou retirar tal espécie e tal, porque ele, como é algo novo para ele vai ter dificuldade, e aí ele implantando por conta própria e dando errado, ele desiste, e aí outro vizinho que viu que ele implantou e deu errado também desiste, e aí, né, um efeito de bola de neve aí, né? Luciana, Professor Felipe, a gente encerra no comentário da Luciana e a resposta do Felipe. Tá bom. Professora, uma pergunta. Então, a gente pode considerar que o principal problema de governança para colocar as políticas públicas em prática seria a falta de comunicação entre produtores e pesquisadores? Não seja a principal, mas é uma delas, né? É uma delas. Assim, se você está dentro do PRA, né, você vai ter lá pessoas indo na sua área implantando para você o sistema, né? Isso aí se você adere lá, né, tal, você vai ter profissionais indo lá implantar o SAP para vocês. Mas, por exemplo, só um exemplo, né, essa implantação, ela tem um certo ponto que eu acho que 1 ano após, encerra as atividades. Só que não está falando nada sobre monitoramento, né, avaliação desse SAP, se deu certo ou se não deu, né? Uhum. Então, ponto-chave hoje em dia nos SAFs também, é questão de monitoramento e avaliação. Porque esse monitoramento é que vai nos dar embasamento para modificar os SAFs que nós estamos propondo, para melhorar esses SAFs, torná-los mais produtivos, né? Torná-los assim, mais adaptáveis àquelas condições. Então, é uma das questões, a falta desse diálogo, né? Mas não seria a única, né? Pois eu acho que deve estar previsto nessa lei aí do PRA, deve estar previsto o monitoramento, só que ainda não se tem dados sobre isso, e aí também existe essa falta de comunicação, né? Existe mais uma concordância em escritório, e às vezes a gente esquece de fazer essa parte da comunicação com quem interessa, né? Que é quem mora no campo. Então, eu não sei certo como é que faz, como é que quem está implantando, como é que ele faz, né? Se ele chega na propriedade e avalia e de comum acordo com o produtor, ele propõe um sistema, se é feito dessa forma, ou se ele já, por conta própria, indica um sistema ali para o produtor adotar, né? O ideal, a condição ideal é que você vá na propriedade, analise as condições ambientais da área e também converse com o produtor e analise qual que é a tradição dele, qual que é a cultura dele, para a partir desse momento você bolar um SAF que seja adequado para ele. Essa é a condição ideal que tem que ser feita. Tá? Aí eu não sei se isso é feito, por exemplo, no estado, se está sendo feito dessa forma. Tá? Chega lá no produtor e está vendo com ele o que ele está acostumado a produzir, o que ele gosta de produzir, o que ele quer produzir, ou se está sendo só indicado ali um SAF do sistema, do catálogo e implantando na área dele. Eu não sei como é que está essa questão, né? Mas é fundamental você chegar na área, analisar a área e também conversar com o produtor para propor um sistema que esteja de acordo com a tradição, né, com a cultura dele. Aqui, rapidinho, só para concluir, professor, só um comentário. Eu fui comprar uma roupa para minha filha e eu fui ler a etiqueta da roupa, só para botar dar um exemplo de mais um produto que tem celulose. Tinha lá a composição do tecido, viscose feita de celulose, e aí para conservação de algodão, e estava lá, todo um apelo ecológico.
Era isso. É a celulose de florestas plantadas, né? Ou seja, é necessário ter... E aí, só para fechar, né, eu falo isso também na disciplina, né, que muitos pensam, tem muitas pessoas que têm, né, falam que a floresta nativa e a floresta plantada, elas seriam inimigas, né? Mas eu falo lá na minha disciplina, se a gente eliminar as florestas plantadas, eu vou ter que recorrer à floresta nativa para obter esses produtos que eu tenho da plantada. E se eu eliminar as nativas e plantar, né, eu não vou ter estabilidade de produção, né, por conta das mudanças climáticas que vão ser muito intensas, para produzir madeira, né? Então, elas são interdependentes. Eu preciso das plantadas, eu preciso das nativas, né? Elas são interdependentes na condição que nós estamos hoje, de altamente dependente de madeira, né? Ótimo, gente. Estamos chegando aí no limite já da nossa aula, né? 11 horas. 11 horas e 45. Obrigado, Felipe, por a contribuição, discussão excelente também aqui Eu que agradeço a oportunidade. Participando. E lembrar, então, para quem está aqui na sala, eu já botei lá no grupo também, tem algumas pessoas que ainda não se alocaram num grupo de pesquisa. Tá? Vamos fechar isso agora no mês de dezembro, para a gente depois já começar a passar as instruções para vocês, tá bom? Beleza, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado, Felipe, de novo. Obrigado, Fernando, obrigado a todos. Prazer falar com vocês novamente. A gente se vê na próxima quarta-feira, já com a Cláudia. É você a próxima, Cláudia? Deixa eu ver. É você mesmo. É você mesmo, a Cláudia, dando a sua contribuição aqui também no curso.